Então tem uma colaboração nesse Código do Silêncio com uma boa parte da imprensa esportiva, que acha, na minha opinião, ou prefere ter uma amizade mais próxima com o jogador para ter uma entrevista coletiva ou para levar num programa, ou tem aquela mentalidade completamente fora da realidade, que é assim, eu só falo de futebol. Então o cara é um estuprador, mas como ele é jogador de futebol, se eu vou perguntar para ele se ele vai jogar em algum time, como é que tá, você está treinando, cara, isso não pode. Mas, Casão, eu te convidei, né? Falei com a tua assessora para você vir aqui, porque você escreveu um artigo brilhante, parabéns, sobre essa questão do Daniel Alves, e não falando só do Daniel, mas de outros goleiros que, infelizmente, né, é muito triste isso, se envolveram em casos absurdos, como o Robinho e como o goleiro Bruno. Eu queria começar essa conversa contigo, artigo escrito para o UOL, inclusive faço registro aqui, e que você falasse um pouco mais disso, né? Desse código do silêncio que existe entre esses jogadores, assim, que se manifestam sobre tantas coisas, que não, às vezes não deveriam se manifestar, e sobre isso calam. Então, isso é um movimento que já vem há um bom tempo, que eu já estava percebendo há um bom tempo, já faz uns 3, 4 anos, até mais um pouco, que eu sempre estou cobrando uma posição dos jogadores de futebol com coisas da sociedade. Né? Sempre cobrando, fui muito atacado por isso, os caras falam quando quer, só que as pessoas não entendem que o jogador de futebol ele é um ídolo. Principalmente aqui no Brasil, hoje no mundo todo, mas aqui no Brasil o futebol é muito importante. E a voz do jogador de futebol, ela influencia, ela consegue passar uma mensagem, né? Tanto boa como ruim, né? Mas ela passa a mensagem. E eu venho da democracia corintiana, cara. Com 18 anos eu estava na democracia corintiana, a gente se posicionava pelas diretas já, a gente se posicionava contra a ditadura militar, a gente se posicionava na primeira eleição direta para governo, depois do golpe de 64. Então eu venho com essa criação, né? Eu venho com essa formação de jogador de futebol. Então eu cobro porque eu acho que é importante, porque eu sei que é importante, porque foi importante lá atrás, nos anos 80. Então, relacionado a Robinho, que para mim é o caso mais grave de todos, é um jogador de futebol condenado por estupro coletivo de vulnerável, condenado a 9 anos de prisão na Itália. Fugitivo aqui no Brasil, que passeia pela praia tranquilamente, joga futevôlei, tenta até voltar a jogar futebol, né? Alguns amigos vão lá, jogam futebol, alguns amigos jogadores atuais vão lá, jogam futevôlei com ele, tiram uma foto e postam. Cara, isso para mim é inaceitável. É inaceitável. O silêncio já é uma conivência. A presença ao lado de um estuprador condenado na praia, sorrindo, batendo foto e tendo, não é coragem, tendo a covardia de postar, isso me incomoda bastante. Então, nesse caso do Robinho. No caso do Daniel Alves, o Daniel, tudo leva a crer, né? Não tem a cada dia surge alguma coisa sempre negativa, sempre contra a versão dele, sempre a favor e a credibilidade da versão da garota. Mas ele ainda está em investigação, vai ser julgado, não podemos falar nada, apesar de tudo leva a crer que a menina está falando a verdade. E outro caso, mais claro ainda, é o Vinícius Júnior, que está sendo atacado com racismo na Espanha. Fizeram um boneco enforcado com o nome do Vinícius Júnior, e não tem um jogador de futebol que sai em defesa do Vinícius Júnior. Não tem um grupo de jogador de futebol que se une, como se uniram contra mim durante a Copa, os pentacampeões se uniram contra mim na Copa, porque eu apontei um comportamento completamente distorcido de um ídolo, comparando com os ídolos argentinos. Eu estava na Copa, eu fiz um jogo da Argentina, os ídolos estavam num camarote, mas como torcedores, gritando, sabe, torcendo pela Argentina, e os nossos estavam pagando de dirigentes ao lado do emir, ditador de um país que não respeita os direitos humanos, trata a mulher como ser inferior e a homofobia é crime. E os caras sentadinhos lá como na boa.
Na boa, tranquilo, vendo o jogo, trocando ideia, dando risada. Isso para mim é conivência, ok? Isso para mim é conivência. E no caso do Vinícius Júnior, cara, não é uma questão de você ficar constrangido, entre aspas, de cobrar uma prisão do Robinho ou cobrar uma verdade do Daniel Alves. Esse caso do Vinícius Júnior não tem um porquê ninguém falar nada. Não tem um porquê. Qual é o motivo de jogadores calados? E aí aí você vê uma postagem de voltou a namorar com a garota X. Aí você vê a postagem do outro, eu tô na praia, não sei o que lá. E o Vinícius Júnior sendo atacado covardemente e até agressivamente, né? Você colocar um boneco do cara enforcado, isso é uma ameaça, pelo menos na minha visão. Você está colocando uma posição. Você não está mais só sendo racista com aquela pessoa. Você já está ameaçando a pessoa, que é uma simbologia. Você merece ser enforcado, né? E isso aí me incomoda muito, cara. Me incomoda porque eu acho que é um código de silêncio, sim. Não é um código de silêncio organizado. Vamos ser... gente, a gente não fala nada de nada, tá? Ninguém critica os jogadores, mesmo eles podem até estuprar, mas não vamos falar nada. Não é um código de silêncio desse tipo. É um código de silêncio velado, entende? Não toca no assunto. E eu acho também que a imprensa esportiva tem muita responsabilidade, porque ninguém pergunta também. Numa coletiva, se eu estou numa coletiva e o jogador vai lá, eu vou perguntar para ele: o que você acha da situação do Robinho sendo um estuprador condenado a 9 anos, passeando na praia, né, tranquilamente, sorrindo, jogando futebol? Qual é a sua visão? Porque ele é profissional que nem você. Né? Você é jogador de futebol, ele também é. O que você acha? Mas, cara, não se toca no assunto. Então tem uma colaboração nesse código do silêncio com uma boa parte da imprensa esportiva, que acha, na minha opinião, ou prefere ter uma amizade mais próxima com o jogador para ter uma entrevista coletiva ou para levar num programa, ou tem aquela mentalidade completamente fora da realidade, que é assim: eu só falo de futebol. Então o cara é um estuprador, mas como ele é jogador de futebol, se eu vou perguntar para ele se ele vai jogar em algum time, como é que tá, você está treinando, cara, isso não pode. Isso é um desrespeito à sociedade brasileira, na realidade à sociedade mundial, é um desrespeito a todas as mulheres, principalmente aquelas que sofreram qualquer tipo de abuso, de assédio, de violência sexual ou qualquer outro tipo de violência. É um desrespeito. O silêncio é um desrespeito, cara. Não, perfeito, Casão. E eu até queria tentar entender contigo que você está no universo do futebol há 40 anos, aproximadamente. Quer dizer, isso é uma novidade, essa relação, porque assim, agora está aparecendo muito isso. Ou isso está aparecendo mais porque as mulheres hoje têm mais condições de denunciar e de falar. Esse comportamento do jogador de futebol como mulherengo, ele é antigo, né? Sim. Isso a gente sempre ouve dizer, mulherengo, tal. Estuprador é outra coisa. É outra coisa. É outra mulherengo coisa. Não é crime, né? Lógico. Ser mulherengo não é crime, né? Agora, abuso sexual não é. Mas agora está aparecendo um outro lado, que é criminoso, assim, de usar, de estar investido, parece que de um superpoder que lhe permite qualquer coisa. Isso tem a ver com a formação dessa nova geração. Essa nova geração, ela é muito mal formada numa lógica neoliberal, extremista, Casão, que leva a isso, talvez? Primeiro, vamos lá. Eu sempre defendi, dentro do departamento médico, a psicologia. Eu acho que tem que ter psicólogas, trabalhando principalmente com a categoria de base. A grande maioria sai de famílias de situações difíceis, às vezes muitos irmãos, ou só a mãe, ou só o pai, ou alguém alcoólatra, um funcionamento ruim familiar. Mas ele tem talento para jogar futebol. E aí vai para um clube. E vai crescendo, de repente, com 16 anos, ele é vendido para o Real Madrid. O caso do Endrick. Eu só estou dando o exemplo do Endrick, não que ele seja desequilibrado, não que ele tenha problema. Muito pelo contrário, só estou dando o exemplo da idade, tá? O Endrick me parece até bem centrado. O pai dele, a família dele, me parece bem centrada. Mas aí o garoto é vendido, ganha um monte de dinheiro, e depois ele vai para a Europa. Sem nenhuma estrutura psicológica para a mudança
de realidade dele. É claro que, a princípio, todos eles pensam em ajudar a família. Comprar uma casa para a mãe, dar uma condição melhor, sabe? Pagar estudo da família, do sobrinho, primo, alguma coisa de irmão, pequeno e tal. Eles têm esse pensamento familiar. Mas parece que depois que faz isso, acabou a obrigação. Entendeu? Aí acabou a obrigação. Aí o que acontece? O que aparece? O que vai se desenvolvendo dentro da personalidade desses jogadores da geração de 2006 para cá, que foi onde começaram a aparecer mais problemas, né? 2006, 2004 para cá. O que acontece? Acontece o seguinte: desenvolve na personalidade deles uma arrogância, uma prepotência e uma soberba, né? Uma soberba. E essas três coisas juntas, ela formam ela coloca o cara como poderoso. Isso, estou falando psicológico, lá do psicológico da pessoa. Ela se acha poderosa, né? E quando você se acha poderoso, você também acha que pode tudo, que você está acima do bem e do mal e que nada vai te acontecer, né? Então você perde o limite, ok? Você perde o limite. E quando a pessoa perde o controle, né, o controle dos pensamentos dela e passa do limite, né, do respeito, da ética, da realidade de uma sociedade, ela comete crime. Ela comete crime, porque ela acha que tudo pode. Então, qual é a diferença para um cara que é um dos grandes jogadores do mundo, ou o maior, no caso do Daniel Alves, tá? O maior vencedor, foi para a última Copa do Mundo de uma forma estranha, ninguém entendeu porque o Tite levou ele para a Copa do Mundo. Vamos lá, Daniel Alves, né? O que leva um cara como esse a ser acusado de estupro, de violência, com 300 mil provas contra ele? O que leva ele a fazer isso? Sabe o que leva? A soberba e a ultrapassagem da linha do limite. Então, quando você ultrapassa isso, a menina... Unidade, né, Casal? Exatamente. A menina ela tem que ceder a ele, porque eu sou tal pessoa. Sabe aquele papo? Sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou? Sabe? Essa conversa da prepotência, é essa conversa do assédio, cara. Eu assisti um filme há pouco tempo no cinema, que eu já vi a história, tudo, já vi até outros filmes sobre isso, mas o filme Ela Disse, que se trata de duas jornalistas do New York Times que vão fazer um jornalismo investigativo do Harvey Weinstein, o produtor de cinema que está preso lá em Nova York, 25 anos de prisão, ainda tem várias acusações contra ele provavelmente não vai nem sair mais, né? Em cima do poder, do assédio, do limite de eu posso tudo, sabe? E eu sou acima do bem e do mal. Então, o que esse cara fez por décadas? Cara, ele assediou e estuprou diversas atrizes novas, né? Muitas desistiram por causa dessa pressão, outras ficaram traumatizadas, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, e algumas andaram adiante e tudo bem. Cada um lida do jeito que é, né? Ninguém pensa, a princípio, como ficou a vítima. Ninguém pensa. A grande maioria pensa, nossa, o Daniel Alves, como ele foi capaz de fazer isso? Como isso? Como Daniel? Como Daniel? Como Daniel? E ninguém discute num debate o lado psicológico da menina, o trauma da menina, como está a vida da menina, como ela está lidando com aquilo e a coragem dela de acusar um cara, entre aspas, poderoso, né? E não querer indenização, né? Ela quer prisão, ela não quer indenização. Não apareceu, não se revelou a identidade. Não, nada.